e vamos começar a brincar com a função fork, né? Fork é uma função muito legal, né, cara? É quase uma função reprodutiva dentro do sistema operacional. Que ela é uma função, cara, ela é uma função que ela é bem pouco ortodoxa e bem diferente de tudo que vocês já usaram. A não ser que você já tenha usado o fork, mas para quem nunca usou, ela é uma função bem diferente de tudo que você já usou, tá? Lembra lá que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Então, ela é uma chamada sistema. Então, não é a libc que resolve para a gente quando a gente chama fork, mas é o nosso querido kernel que resolve esse perrengue aí do fork. Então, o que a função fork faz, essencialmente? Ela cria um novo processo. Caramba, ó, cria um novo processo duplicando o processo que chamou. Ou seja, vamos supor o seguinte: imagine que você rodou lá seu programinha, ponto barra meu programa, e daí ele começou a executar, é o prog. Tá? E o prog ele vai ganhar lá um PID, vamos chamar aqui, criar aqui um PID 1000. Cada processo da máquina ele vai ganhar um PID único. Tá? Então, um PID único durante aquela execução, não vai ter dois processos com PID 1000 durante a execução. Então você criou seu processo, prog está lá rodando, ele tem um PID 1000, e lá pelas tantas no seu programa ele chama essa função mágica fork. Então, na hora que ele chama a função fork, ele vai criar um outro processo que vai continuar sendo prog, mas ele tem um PID diferente. Geralmente acaba sendo PID um a mais do que o processo que criou. Só que daí o que acontece? Né? Naquele ponto, no ponto que você chama a chamada fork, os processos eles são idênticos. Um é igual ao outro, e inclusive estão executando a mesma porção do código. Mas eles possuem uma característica interessante. A gente tem uma ordem de relação entre eles, que você fala que esse aqui é um processo pai, e esse aqui é um processo filho. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que um processo chama a função fork, ele gera um outro processo idêntico a ele, e esse processo passa a ser o filho. Ou seja, esse processo aqui, ele sabe que o processo de PID 1000 é o seu criador, ou processo pai. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sabe imediatamente. Agora, eu falo assim para os professor, tá bom, entendi esse conceito básico, a gente já vai entender como é que a gente chama. Eu quero aprender mais sobre a função fork. Como é que eu faço para aprender mais sobre a função fork? Então, para aprender mais sobre a fork, chame o manual. Então, você vai abrir lá um terminal e vai digitar man fork. E daí você vai receber lá o manual da função fork, que vai ensinar como que você faz para usar a função fork, quais são os parâmetros que ela aceita e o que mais ela faz. Aí o que é interessante é que a função fork ela possui o seguinte protótipo. Ela é um PID T fork void. Então veja, é uma função que não recebe nenhum parâmetro, ela é void, não vai receber nenhum parâmetro, mas ela devolve para você um valor do tipo PID_T.
PID_T é só um nome que é um type def, e nesse caso é de um número inteiro, acho que 32 bits hoje em dia, de 32 bits, que representa um PID gerado, tá? Para você ter suporte a esse tipo, você vai ter que incluir, para ter não só suporte ao tipo, mas a chamada da fork, você vai ter que incluir o sys/types.h, que vai te dar o types.h vai te dar a PID_T, e você tem que chamar a unistd. Tem que incluir a unistd.h. Daí sim, você passa a ter acesso à função fork. E a função fork pode pensar, professor, se ela não recebe nenhum parâmetro, ela é tão trivial quanto só chamar. Exatamente. Então você pode pensar que no seu programa, você vai ter lá int main, sua main, você pode fazer void em geral, e você pode fazer aqui, ó, fork. Por exemplo, você pode fazer aqui, ó, fork, e colocar aqui printf, olá mundo, /n. E pode encerrar aqui. Quando você faz isso, você vai perceber, quando você executar esse código aqui que você está, que eu desenhei na tela, você vai perceber que a hora que você executar, ele vai imprimir 2 vezes olá mundo. Mas, professor, não tem um laço? Pois é. E aí a gente já vai entender por que que acontece. Beleza, então aqui acontece a função fork. Mas, professor, a gente não cuidou do que a função fork devolve. Então, como eu falei, ela é uma função que você nunca viu, porque ela é a única função que você conhece até agora que ela retorna valor, que ela devolve valor 2 vezes. Ou seja, ela vai devolver uma vez para o processo pai. Então, ou seja, o processo pai vai chamar a função fork e depois ele vai voltar ao fluxo de execução normal dele, e o processo filho também vai receber a chamada fork. E o que acontece? A fork, ela devolve o seguinte. Então, fork devolve um PID_T. Se ele for 0, significa que está no processo filho. Então, se for um número maior que 0, significa que está no processo pai, e o código é o PID do processo filho. Tá. Então ele vai ser o PID do processo filho. Se eu estou no processo pai, se eu acabei de receber a função fork, vou até redesenhar ela aqui. E pode fazer assim: PID_T x, aí eu coloco aqui x é igual a fork. Então veja só, na hora que eu estou executando meu programa, ele vai ter lá um programa que vai ter lá o PID 1000, vamos supor que é o PID 1000, né? Então ele lançou o PID 1000, fez os includes, rodou int main, tá nessa linha PID_T, ele criou a variável x, e depois ele fala assim, ó, x recebe fork. Na hora que ele vai resolver a função fork, que o sistema operacional entra, o sistema operacional vai criar um outro processo 1001, idêntico ao processo que tem PID 1000, e aí ele vai atribuir um valor para a variável x. Se o valor para a variável x for 0, significa que eu estou no processo filho. Então você fala o quê? If x igual a 0, aí você pode colocar lá um printf. Eu sou o filho. Né? Eu sou o filho. Agora,
Se o x for maior que 0, quer dizer que eu estou no processo pai. Aí você pode colocar printf. Eu sou o pai e meu filho é %d barra n. Aí a gente passa ali o valor de x, certo? E a gente pode encerrar aqui o nosso processo. Então, o que vai acontecer? O nosso processo filho vai imprimir a mensagem, eu sou o filho, e o processo pai, ele vai imprimir, eu sou o pai. Aí o Michael pergunta ali, essa verificação indica se ocorreu um chaveamento do pai para o filho? Não. Assim, Michael, vamos deixar meio claro. Eu não estou verificando se houve um chaveamento de contexto, mas o que acontece é que esse código aqui, vamos supor, esse código, ele é duplicado no momento. Então, veja só, na hora que eu executo a fork, o sistema operacional faz exatamente isso aqui, ó. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. O sistema operacional pega isso aqui, ele copia e cola aqui. Cola. Ele vai lá, ele copia e cola, tá? O kernel ele faz exatamente isso. E daí, ele fala que esse aqui é o novo processo. Novo processo, 1001. Esse aqui continua sendo o processo 1000, tá? Só que, como o processo 1000, o program counter dele falava que ele estava executando essa linha aqui, significa que o novo processo 1001 ele está executando nessa linha aqui também. Então, quer dizer que eles compartilham a linha em que cada um está executando. Tá bom? E daí, nesse momento, o pai e o filho eles são iguais. E ninguém sabe quem é quem. E daí quem vai descobrir quem é quem é você que vai verificar o valor de retorno da fork. Se o valor de retorno é o 0, quer dizer que eu estou no processo filho. E se ele retornou um valor diferente, um valor maior que 0, quer dizer que eu estou no processo pai. Se ele retornou um valor maior que 0, eu sei que eu estou no processo pai e ele vai executar. Aí o processo pai ele vai imprimir esse cara aqui e o processo filho vai rodar isso aqui. Então, cada um dos processos entrou em uma região diferente desse if, tá? Então, no pai, o pai ele sabe qual é o PID do processo filho pelo retorno da função fork, tá? Agora o processo, por quê? O processo pai, ele não possui uma lista de processos filhos. É o próprio processo pai que tem que armazenar a lista dos seus processos filhos. Então, quer dizer que toda vez que eu chamei a fork e eu sou o pai, opa, eu acabei de receber o PID do meu processo filho.